Leitura livre e leitura solta, dia 1 de fevereiro. Trecho de leitura ou detalhe de conteúdo. O conflito magnético. Toda a natureza da morte e o homem dialético são movidos e conservados por uma força astral, intercósmica. Essa força explica tudo o que é dialético. Se falamos de uma salvação, de uma transfiguração perceptível, positiva e verdadeira, e se a sagrada revelação cristã não deve prevalecer como um conto, então já o primeiro passo no caminho da renovação deve começar com outra força astral e nela consumar-se. Se quisermos renovação, uma energia renovadora também deve existir como necessidade natural. Na Bíblia, essa energia renovadora é simbolizada pelo Espírito Santo. Dissemo-vos que a escola espiritual moderna, o Espírito Santo existe e atua de modo tríplice. Que muitas seitas, baseadas em textos confusos, muitos grupos religiosos, baseados em textos confusos, pensam estar transmitindo, o que muitas igrejas afirmam possuir e algumas delas imitam, ou seja, os recursos da graça do Espírito Santo, pelos quais se procura no mundo com tanto fervor e paixão, tornou-se realidade, começando de baixo para cima na escola espiritual moderna. A arca ou navio celeste está outra vez perfeitamente preparada. Os 3 tesouros dessa obra consistem em 1. Uma revelação sagrada, 2. Uma manifestação de um campo de força e 3. Uma manifestação mágica renovadora. Com essas 3 manifestações abre-se um caminho quíntuplo, a senda da gnosis universal quíntupla. A revelação sagrada não é um texto anterior, não é um texto exterior, não é um livro, nem uma palavra falada. Não. Ela se apresenta ao homem que está abatido do ponto de vista da natureza e se torna um pesquisador. Então, esse buscador pode ser atingido por uma nova radiação astral, que faz amadurecer um novo conhecimento, um conhecimento totalmente diferente. Os Rosacruzes clássicos designavam esse toque como ser inflamado pelo Espírito de Deus. Então, aqui o conceito bem apurado com relação a uma experimentação que seria essa revelação sagrada. Quem experimentou esse toque no sangue se abre então para a revelação do campo de força, que o torna capaz de seguir o caminho do desejo de salvação e da autorrendição. Isso significa morrer em Jesus, o Senhor. A isso está ligada naturalmente uma mudança na atitude de vida, na orientação, na concepção da vida, portanto, uma transformação total da vida. E quem apresenta provas disso entra de imediato no terceiro momento, a manifestação renovadora da gnosis, e dele passa a participar. Este é o processo do renascimento pelo Espírito Santo. Trata-se, portanto, de uma corrente eletromagnética com 3 poderosas ondas que não se explica pela natureza da morte. Quando, na natureza da morte, um grupo de pessoas reage de modo inteligente e organizado a esses 3 raios, estamos falando do 13º Eon ou da Escola de Mistérios. Tal grupo vai ao encontro de um objetivo libertador como unidade, como um navio nessas 3 novas ondas. Podemos imaginar que existem muitos navios como esse que já se fizeram ao mar e, portanto, já estão mais próximos do alvo. Esses veículos, todos os navios celestes, formam uma corrente, uma vívida unidade superior. Todos estão ligados a uma disciplina, orientam-se para o mesmo objetivo e obedecem à mesma lei. Esse é o glorioso mistério do 13º Eon. Eis aí um aluno, uma Piscis Sophia, que se confiou à corrente tríplice da revelação gnóstica. Encontramos esse aluno na entrada por trás dos véus. Então a ligação aconteceu. O peregrino subiu a bordo. Como todos os outros, também ele é orientado para o objetivo da viagem. Como participante da viagem,
Ele está comprometido a ter um comportamento condizente a realizar todo o trabalho em conjunto com os demais. A Peixe Sofia, que conseguiu fazer parte do 13º Aon, deve voltar-se para o objetivo para que possa ver o véu da Câmara do Tesouro de Luz. Entretanto, nesse momento ocorreu um incidente. A Peixe Sofia interrompeu a realização do 13º Aon. Ela apenas louvava a luz, porém nada fazia para torná-la realidade. Orientada para outras coisas, ela usava o 13º Aon para fins pessoais. Portanto, tentou mudar o curso do navio. Entendereis que isso é impossível. Houve então uma ruptura. A harmonia entre os 3 raios primários foi quebrada. A Peixe Sofia foi deixada só. Ninguém estava com ela. Estava desolada e muito triste porque não fora aceita na sua região superior. Deveis compreender isso muito bem. Em princípio, o novo campo de vida é vossa região superior. Podeis viajar com a escola de mistérios, o navio do 13º Aon, esse novo campo, desde que vos sujeiteis ao curso, à forma de trabalho e ao código de honra. Se não quiserdes, o problema é vosso. Ninguém vos pressionará. Mas seria uma grande indignidade forçar vosso companheiro de viagem a mudar o curso e abandonar a tríplice corrente gnóstica. Repetimos que, devido a vosso caráter interior, o principal é o novo campo de vida de vossa região superior, assim como dos demais. Porém, se desejais alcançar esse campo, isso deve ocorrer mediante uma viagem numa direção e com uma coordenação perfeita de todos os recursos existentes para tanto. Infelizmente, isso alguns não querem, e nós apenas podemos considerar essa atitude muito pouco inteligente. Também a Peixe Sofia não quis. Ela deixou de sujeitar-se à obra e por isso foi abandonada. Não havia alternativa. Então, diz o texto, ela estava ali desolada e cheia de tristeza. Deveis compreender bem, essa espécie de desolação, ela se deve ao fato de seu anseio negativo ter sido bloqueado, por ter sido impedida de ter andamento às suas intenções que apresentavam grandes perigos a toda a escola espiritual de mistérios. É preciso reconhecer ser impossível, do ponto de vista gnóstico, respeitar essa espécie de desolação, e que para esse tipo de dor não há uma única possibilidade de ajuda. É lógico que, diante dessa situação, a gnoses deve mostrar-se inflexível. Por quanta dor já passastes pelo fato de vossos motivos egocêntricos não terem obtido resultado? Alguma vez obtivestes auxílio da fraternidade para algum desses anseios pérfidos? O que é dor? Dor é um estado de ânimo, uma vibração sanguínea, uma vibração nervosa e uma reação a uma decepção. Quando nos encontramos num estado como esse, ele se consolida por meio de uma atividade hormonal. E fortalecemos esse estado quando, com nossos pensamentos, nos entregamos por inteiro a essa decepção e insistimos em lutar contra suas supostas causas. A escola ficará feliz se compreenderdes que, numa situação como essa, ela tem o dever de permanecer fiel a seus princípios, mesmo que haja razões suficientes para a comiseração. A solidão que acometeu a Peixe Sofia é, portanto, perfeitamente explicável. Para ela, é nessa solidão que está a única possibilidade de ajuda, pois em determinado momento lhe surge outra tristeza. Sabeis que a Altades é a essência mágica tríplice da vontade da alma mortal. Altades é a causa da desgraça que a Peixe Sofia atraiu sobre si mesma. Uma semente tem 3 elementos, 3 forças, 3 aspectos. Ela contém um princípio vital, um objetivo vital e uma força vital que estão subordinados à meta e com ela se harmonizam. Imaginai um grão de trigo. Ele tem um princípio vital e também um objetivo, que é a formação do pé de trigo, da espiga e a produção de fruto correspondente à sua espécie. O princípio vital da semente jamais poderá ser modificado. Dela não poderá nascer outra planta. A força vital
serve ao objetivo como recurso dinâmico existente no grão para manifestar-se de acordo com o objetivo. Cada vida que surge reage à manifestação desses três elementos. Também a alma mortal tem um princípio vital, um objetivo vital e uma energia vital. Designamos o princípio como consciência, com tudo o que ela se relaciona. O objetivo se expressa no desejo e em tudo o que ele se relaciona. A energia vital manifesta-se na vontade e em tudo o que ela se relaciona. Assim, como a semente está sujeita a uma lei, também acontece com a alma mortal. Ela jamais poderá tornar-se imortal. A vontade é o grande aspecto revelador e criador no homem. O que está na consciência e é acalentado pelo desejo é manifestado pela vontade. Como o homem, em razão de sua natureza, é vinculado aos íons da natureza da morte a qual está sujeito, é evidente que a entrada da Piste Sofia no 13º Eon ou na Escola de Mistérios dá origem a uma grande dificuldade básica pela qual todo aluno passará, que é a grande luta contra Altades, a vontade própria. Vossa vontade baseia-se nos princípios da natureza da morte. Se entregardes vossa vontade a gnoses em sua tríplice radiação reveladora na Escola de Mistérios, e então vos firmardes noutro triângulo, estabelece-se um grande conflito com as leis magnéticas da natureza da morte. Assim como os biólogos tentam alterar as características das sementes de determinadas plantas, sabendo que se o conseguirem poderão dirigir a vida conforme seus desejos, também a escola espiritual propõe-se a trabalhar. De fato, ela também é um lugar de trabalho para biólogos onde é exercida a magia biológica transfigurística. Compreendereis o que a biologia transfigurística tenta fazer. Existem dois átomos, sementes num microcosmos. O átomo, a semente da alma mortal, que é continuamente vivificado, e o átomo original, a rosa. Na escola espiritual procura-se influenciar negativamente o átomo semente mortal e positivamente o átomo imortal. Isso só se consegue quando a alma mortal, em condições muito diferentes das naturais, se confia às três correntes do Espírito Santo. Então o átomo semente mortal faz a indura, daí emana o átomo imortal, e assim toda criatura realiza a transfiguração. Essa é a alquimia da escola espiritual. Isso eu vou deixar até aqui. E para ter um entendimento até essa questão da vontade, do desejo, né, que para alguns fica muito confuso, uma hora fala que tem que ter vontade, outro não tem que ter vontade, mas também se não tiver vontade, como é que a gente se direciona? Então, assim, só para dar uma clarificada que o seu trecho de leitura não é que você vai deixar de ter vontade e vai ficar sem vontade nenhuma. É que tem essa palavra, né? Vontade faz parte meio de alguma coisa que direciona a escolha, vamos entender assim. Então continua tendo, e lógico, cada um também vai ter as suas acepções, né? Que tem uma visão assim um bocado ingênua, depois que a gente lê esses conteúdos com profundidade, de achar que é abrir mão, por exemplo, se tem um talento ou alguma coisa assim que precisa ser expresso. Então essas coisas que a gente estuda, que a gente escolhe pesquisar, podem ser veículos, né, da manifestação do que vamos chamar de propósito. Né? E não é o propósito ficar, por isso que eles falam desse negócio de discernir o que é ficar associando o texto, o rito repetido sem entendimento daquilo, que é diferente da experiência, né, que ele deixou bem claro no outro trecho que eu trouxe antes. Dias atrás. Então, ter essa observância aqui para não ficar, né, quem nunca leu e de repente se interessar, já fica aí a dica. Então, tem a passa, você vê que eles falam muito da questão da consciência, ele falou de sair de um referencial instrutivo, digamos assim, de ter uma percepção direcionada para a morte, para gerar uma percepção direcionada para a vida, ou coisas nesse sentido, né? Então, tenha
aquela vontade ou aquele desejo, talvez a gente tenha que achar uma outra palavra ou ressignificar o conceito para entender bem dessas propostas são mais um pouco, né, exigentes. Ela vai ser direcionada de uma outra forma e atender, digamos, a é como se a gente dissesse que ela vai atender a uma percepção de lei, entendendo essa lei como um guia, né, de comportamento, um guia de busca, um guia de encontro, um guia de descoberta, mais depurado e mais apurado e mais aprimorado. Então, assim, a gente é um pouco mais exigente, né, para o entendimento quando chega aqui, assim, que essa questão de prender só na palavra e conceito, por isso muitas pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de conteúdo. Então é legal ter um pouco dessa abertura. E fica essa dica aqui para esse trecho de leitura.